Oi, eu sou o pastor Arthur Klippel e nesse vídeo que é sobre o gnosticismo eu pretendo falar não sobre os movimentos gnósticos atuais, mas sim sobre o gnosticismo dos primeiros séculos da era cristã. Inclusive, gnosticismo é uma palavra usada para se designar a vários movimentos dessa época. Então vem comigo para a gente estudar esse tema hoje. Vamos lá, para a gente começar a estudar esse tema, a gente tem que entender que a maioria da literatura que nós tínhamos, ou poderíamos ter, na verdade, sobre o gnosticismo foi perdida com o tempo. A gente tem grandes cópias ou traduções importantes para o copta, lá no Egito, que são preservadas ainda, inclusive algumas com o nome, por exemplo, como o Evangelho de Tomé, ou então o Evangelho da Verdade, e com certeza são nomes bastante sugestivos, não é mesmo? E além desses textos que a gente tem preservados até hoje, nós temos o testemunho dos pais da igreja, sempre, claro, contra o gnosticismo. Apesar de eles terem diferenças no pensamento, eles concordam praticamente unanimemente que o gnosticismo já existia desde Simão, o mago, que aparece lá em Atos 8, lembra? Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então a gente percebe que o gnosticismo já existia desde essa época onde viviam os primeiros cristãos. Era uma doutrina que especulava a salvação, ou seja, buscava conhecer ou descobrir a salvação e se apropriava de várias tradições de religiões diferentes, inclusive alguns pontos até mesmo do cristianismo. E dentre tantos gnósticos, talvez o mais conhecido ou mais famoso deles é alguém que na verdade não é completamente gnóstico. Tem alguns detalhes nele que acabam diferenciando ele disso, apesar de ser considerado mesmo sim um gnóstico, que foi Marcião. E apesar de ter outros, vamos dizer assim, mais tradicionais no gnosticismo, eu quero citar algumas coisas referente a ele por causa da influência que ele teve no cristianismo e nos cristãos à sua volta. No gnosticismo, de forma geral, um ponto-chave, um ponto fundamental é o dualismo. E o que é isso? São duas coisas diferentes, até mesmo opostas. No caso do gnosticismo, nós vemos o mundo espiritual e o mundo material, vemos o bem e o mal, são coisas opostas também, o superior e o inferior. Por isso, o gnosticismo faz uma diferença entre o Deus superior e o Deus inferior, dizendo inclusive que foi esse Deus inferior que criou o mundo, a matéria e tudo o que existe aqui de físico. O Deus Supremo é completamente abstrato, é uma essência espiritual. E esse é um ponto em que Marcião se difere um pouquinho, alguns detalhes, mas já já a gente vê qual é a diferença. Para os gnósticos, o Deus superior está tão distante do mundo quanto for possível. Ele não poderia ter criado o mundo porque o mundo é mau, a matéria para eles é má. Então, o mundo foi criado por um Deus inferior que muitas vezes é chamado inclusive de demiurgo. Consideravam o demiurgo sendo aquele Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, e os gnósticos não aceitavam, eles eram opostos ao Antigo Testamento e também à lei. Eles não acreditavam nem confiavam naquilo que está escrito lá. De acordo com o gnosticismo, a salvação é possível por causa de uma percepção superior dos gnósticos, o que eles chamam de gnosis ou gnose. Mas nem todos podiam alcançar essa salvação. Aqueles que podiam eram chamados de pneumáticos. Os outros, que os gnósticos chamavam de materialistas, não podiam alcançar esse conhecimento, consequentemente não tinham também a salvação. Mas tinha uma categoria intermediária também, e normalmente os cristãos eram incluídos aqui, e os gnósticos chamavam eles de psíquicos. Alguns consideravam que era também possível aos cristãos ou aos psíquicos alcançarem a salvação também, mas não eram todos. E como eu disse, muitas características do gnosticismo foram tiradas de outras religiões, inclusive do cristianismo. Os gnósticos olhavam para Jesus como um salvador também, mas não um salvador como no cristianismo, por causa da sua obra, do seu sofrimento, morte e ressurreição, mas sim por ele ter trazido o conhecimento, esse conhecimento especial, essa gnose, ao povo, às pessoas em geral. E esse definitivamente não é o Cristo ou Jesus da Bíblia, porque ele não podia ter assumido uma forma corpórea, uma forma material, muito menos sofrido ou ter morrido na carne, como nós cremos e confessamos.
A salvação para o gnosticismo é justamente a libertação do que é material. Para eles, o espírito não tem nada a ver com o corpo material. Como a gente já viu, os gnósticos rejeitam o Deus Criador, que nós cristãos cremos, rejeitam também Jesus como sendo Deus, como sendo nosso Salvador, tanto de corpo e alma, com a sua obra na cruz, e por isso também, por terem essa característica de quererem se libertar do material, da matéria, eles também rejeitam a ressurreição. Para eles, a salvação não é ressuscitar com corpo e alma, e sim essa libertação da alma, do corpo, do espírito, do corpo. Porque para eles tudo, absolutamente tudo o que é material, o que é físico, é ruim, é mal, e eles não querem isso, eles querem se libertar disso. Falando um pouquinho sobre Marcião, ele entendia como se existissem dois deuses, um bom e um mau. E o Deus mau, é claro, ele interpretava como sendo o Deus do Antigo Testamento, por isso ele rejeitou o Antigo Testamento e rejeitou a lei também. E o Deus Supremo ele não considerava como algo completamente abstrato, como diziam os outros gnósticos, mas sim como um Deus desconhecido, que foi revelado por Jesus. Lembra que eu falei que Marcião interpretava o Deus Supremo de uma forma diferente do que os outros gnósticos interpretavam? Para ele, então, esse Deus desconhecido, revelado, é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do amor puro. E esse Deus, então, combateu e conquistou o Deus da lei, ou o Deus mau, o Deus ruim, o Deus inferior. E para Marcião, então, Cristo é que apresentou essa mensagem do Deus do amor puro. E apesar do que os cristãos pensavam, ele dizia que Cristo não tinha um corpo, mas ele apareceu aqui com uma forma meio fantasmagórica, ele simplesmente parecia ter um corpo. E juntamente com os outros gnósticos, Marcião interpretava e entendia que somente a alma poderia receber ou conquistar a salvação, porque o corpo é matéria, faz parte deste mundo aqui que foi criado e é mal simplesmente por ser material. Já tinha ouvido falar sobre o gnosticismo ou até mesmo sobre Marcião? Deixa aqui nos comentários o que você já ouviu falar, o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações de quando eu postar mais um vídeo e clica aí no joinha que você achar mais bonito, fica à vontade. Até o próximo vídeo e seja o que Deus quiser.